Olá, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Internautas, hoje temos aqui, nesta entrevista, o pastor Abraão Silva. Vai ser uma entrevista muito interessante sobre um assunto que não é comum aqui no meio do dia a dia da gente, né? Porque se trata de uma coisa muito grandiosa, dá para se dizer assim, do ponto de vista daquilo que o trabalho que ele, pastor, faz com outro grupo de pessoas, voluntário. Ele, na verdade, ele é diretor do projeto Visão, até nome parecido com o nome do nosso programa, né, Visão, mas o nome do projeto deles é Visão Missionária. É a sede em São Paulo, o pastor Abraão mora em São Paulo, e junto com ele tem uma grande equipe, um grande número de pessoas que fazem um trabalho voluntário para atender demandas, sobretudo, especialmente em momentos de tragédia, em momentos de alguma coisa muito ruim que aconteceu e que precisa um apoio espiritual. É isto, né, pastor? Exato. O nosso foco é o apoio espiritual e psicológico, e a gente vai nos lugares das maiores tragédias, já são 17 países. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo amável convite para estarmos aqui nesse momento. Nós agradecemos a sua presença aqui. Obrigado, querido. E é um prazer compartilhar com o nosso povo maravilhoso aqui do Estadão do Rio Grande do Sul, que a gente tem uma aliança já há tempos, especialmente aqui em Santa Rosa. E esse projeto ele tem como objetivo irmos onde acontecem calamidades, tragédias, terremotos. Boate Kiss, por exemplo, desde o início da tragédia a gente tem acompanhado. Brumadinho, já é a terceira vez, nós tivemos lá já com 50 voluntários e profissionais em Brumadinho. Haiti, pós-terremoto, que morreram 300 mil pessoas. CT do Flamengo, aqueles garotos que foram queimados. Suzano, São Paulo, aquele colégio que entraram atirando, matando as pessoas. Mariana, Minas Gerais, que aconteceu uma tragédia também. E agora, por último, estivemos em Chapecó também, na queda do avião, estivemos aí. E agora, Presidente Getúlio, Santa Catarina, que aconteceu um deslizamento de terra, morreu muitas pessoas e agora viemos de lá fazendo um trabalho através da clínica, que foi aberta as portas da clínica e da igreja. Então a gente trabalha, meu nobre, com um trabalho espiritual na igreja, na cidade, e na clínica com objetivo, porque tem pessoas que às vezes não vêm na igreja, né? Às vezes ele é de uma outra religião e tal, mas aí você, na clínica, trabalho psicológico e na igreja, trabalho espiritual, de forma que o objetivo é, de uma forma sem fronteiras, alcançar as pessoas. E por último, também tivemos em Manaus, com um trabalho nas plataformas digitais, ministrando palestras para alcançar as pessoas dentro das casas com depressão, com pânico, que nós temos uma frente de palestras nessa área, pessoas com depressão, pânico, pensamentos suicidas. Eu dou palestra também no Exército, Polícia Federal, nessa área, não só em igrejas, mas público em geral. Então, mais ou menos esse trabalho que nós realizamos, querido. Uma curiosidade aqui, pastor Abraão. Sim, o senhor falou no Haiti. Vocês estiveram no Haiti. Uhum. Já 3 vezes. 3 vezes. Como é que está o Haiti agora? O Haiti, bem devastado, muito devastado, assim, em todas as áreas, né? Sim. E o Haiti, a grande... Daquele terremoto que houve ali, isso já faz o quê? Foi 2010. Faz 11 anos, né? Já 11 anos. Houve um arraso lá. Houve um arraso, foram 300 mil pessoas, assim, uma destruição total, né? E pouco a pouco está se erguendo. A grande dificuldade, você vê que o terremoto, na mesma proporção que dá no Japão, por exemplo, morre 7 pessoas. Dá no Haiti, morre 300 mil pessoas. Sim. Porque no Japão tem todo aquele molejo resiliente, estrutura que eles construíram. E é exatamente essa resiliência estrutural que a gente está precisando nesse tempo de pandemia, para a nossa alma não se enfermar, não se deprimir. Resiliência mental. Resiliência, né?
E esse é precisando um muito. termo, uma palavra que está sendo muito usada hoje. Muito usada nos dias atuais, inclusive nos meus livros, que eu tenho livros best-seller na área de trabalhar com depressivos, ansiedade, tudo isso. A palavra resiliência O senhor é autor de livros. Tenho livros best-seller, inclusive no Rio Grande do Sul. Eu tenho milhares de pessoas que lêem meus livros aqui, graças a Deus. Dá o nome de 2 ou 3 livros. Aprenda com os Meus Pedaços, muito lido, e O Sonhador que Faz o Sonho Acontecer. Aprenda com os Meus Pedaços é um livro que é um clássico para se trabalhar com pessoas com depressão, com pânico, inclusive recomendado por grandes autoridades da área da psicologia, da neurociência, pastores, que muitos usam como base de trabalho em igrejas que trabalham com célula, por exemplo. Muitos líderes usam, que são temas inéditos sobre autovitimização, resiliência, como driblar a depressão e os transtornos ansiosos, o que é quando a ansiedade deixa de ser protetora para ser adoecedora, quando o medo é bom e o medo deixa de ser protetor para ser adoecedor, porque uma coisa, meu querido, que hoje acontece muito... Desculpe lhe perguntar, Sim, senhor. O senhor demonstra, sim, uma sabedoria muito grande, mas eu preciso lhe perguntar, a sua formação... Então, eu tenho formação na área missiológica, teológica, psicológica e neural. Eu não recebi a certificação, mas estudei. Então, eu não posso me declarar como um psicólogo, como um neurocientista, por exemplo, porque eu não tenho a certificação. Sim, mas leu muito, eu estudei, muito, né? Eu estudei. Estudou muito. Então, mas eu não tenho o certificado. Então, se eu disser que tenho, vai ter problema. O senhor falou aí num livro, Aprenda com os Meus Pedaços, um outro livro seria... O Sonhador que Faz o Sonho Acontecer. E outro que faz o sonho acontecer, recicle e transforme seus traumas em ferramentas. Que é o que eu aprendi desde muito cedo. Eu perdi pai e mãe aos 2 anos de idade. Aos 12 anos, a casa onde eu vivia não teve mais espaço para mim e eu tive que dar os meus pulos. Então a resiliência ela teve muito... Como é que é o nome? Recicle? E transforme seus traumas em ferramentas. Essa é a maior arte da vida. É a gente poder transformar perdas em ganhos. Construir com os nossos fracassos pontes. Fazer dos nossos fracassos base sólida de resiliência. Né? Como no Japão, a gente estava falando agora do terremoto. Vem os grandes terremotos, mas não cai, porque tem uma estrutura, um molejo resiliente. Da mesma forma é a estrutura mental. A gente precisa desenvolver muito resiliência hoje, nesse tempo de crise e pandemia que a gente está vivendo. Pois é. Até outro dia que eu, conversando com a psicóloga, eu falei da resiliência, e só que ela, quanto mais a pessoa desenvolve ela, mais ela também é uma espécie de um boneco que é muito moldado, né? É mexido, é desgastado, não é fácil. A resiliência tu tem que... Tu tem que suar. Tem que suar. E outra coisa, as pessoas às vezes, alguém tem uma ideia de resiliência, o homem bomba e tal, nada a ver. Ferramentas que você desenvolve, psicológicas, mentais e neurais. Ter flexibilidade para se adaptar a um novo tempo, a uma nova estação. O mundo hoje, né, nós estamos vivendo em um tempo, estação nova. Complicada, difícil, não podemos perder a fé jamais, mas não podemos negar a realidade. Então só vai sobreviver, não estou falando de morrer fisicamente, mas só vai sobreviver com vida psíquica, mental, neural e visão para a vida, aquelas pessoas que não se entregarem ao caos e que forem flexíveis e se adaptarem, se adequarem a essa estação e crescer nesse momento, porque a crise... ela é criativa se a gente usar o cérebro para crescer. Com certeza. Bom, agora voltando para aquilo que seria o início da nossa entrevista aqui. Vocês fazem um trabalho voluntário, né? Voluntário. Cerca de 100 pessoas ou perto de 100 pessoas? Perto de 100 pessoas. Tá. E vocês têm uma mantenedora, pastor? Como é que é? Olha que não é fácil fazer um trabalho voluntário, sair para lá e para cá. Então... Tudo tem que ser a base de recurso financeiro, né? É um trabalho, assim, esse projeto ele nasceu, eu fui missionário 6 anos fora do país.
como eu tive todos esses traumas do passado, perda de pai, perda de mãe, perda dessas referências, Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de auxiliar o meu próximo. E eu comecei procurando estratégias. Fui 6 anos como missionário para o campo missionário fora do país. E quando eu voltei, lá no campo missionário, eu já abri uma escola de sabedoria humana, que era com o objetivo de trabalhar só com gente depressiva. Então foi um diferencial, porque eu via as pessoas indo para a missão e todo mundo fazendo quase a mesma coisa, né? Faz aqueles trabalhos de evangelismo. Eu disse, eu vou trabalhar a área mental, a alma do ser humano está ferida. E aí eu trouxe essa visão para o Brasil. E quando eu trouxe essa visão para psicólogos, para psicanalistas, eles amaram, porque esse projeto ele tem como objetivo alcançar as pessoas enfermas de mente e de alma, mas desenvolver altruísmo no profissional também. Porque o senhor sabe que hoje nós temos uma crise muito grande de pessoas altruístas. O ser humano se tornou muito egoísta, muito orgulhoso, muito prepotente, muito individualista, né? E o câncer maior que assola, a maior doença do nosso país, não é a pandemia, é o egoísmo no coração das pessoas. Hoje a gente vê o retrato do nosso país, pessoas que teve coragem, e eu tive lá, isso é coisa que a gente vê, pessoas tiveram coragem de desviar dinheiro vendo as pessoas morrendo. Políticos têm a coragem. Então, isso é um câncer horrível. Terrível. Né? Então, a pandemia não é o mais complicado. O complicado é o egoísmo. Esse câncer é desgraçado no nosso país. E podemos até usar uma palavra mais forte, né? A maldade, né? A maldade. Porque essa história do desvio de recursos que seriam para a compra de ventiladores, salvar vidas, e canalizar para interesses próprios é de uma maldade incrível. Muito grande. Impressionante. Nós queremos aqui agradecer os nossos apoiadores que estão ao fundo, aqui na TV ao fundo e também no rodapé do vídeo. Nosso muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. E estamos aqui nesta entrevista super interessante com o pastor Abraão Silva, que desempenha um trabalho fantástico de ajuda, ele com um grande grupo de ajuda em situações de tragédia, situações de dificuldades grandes, e ele já enumerou aqui, já relatou alguns casos, como a Boate Kiss, Mariana, Brumadinho, agora recentemente Manaus. Como é que está a questão em Manaus, pastor? Manaus está vivendo dias escuros. A gente esteve nos hospitais principais em Manaus e ambulâncias chegando, saindo. As igrejas, que a gente esteve fazendo trabalho em algumas igrejas, através das Boas Novas, que é muito forte lá. Igrejas, por exemplo, que reúne 1000 pessoas, eu dei palestra para 60 e alcançando povão através da internet, né? A mídia digital lá é muito forte através das Boas Novas. Então o objetivo é alcançar o povo que estão em casa. Então, assim, Manaus está bem obscuro, mas com certeza, logo, logo, dias melhores chegarão para Manaus. Por curiosidade, o senhor constituiu família? Eu sou assim um pouco como Paulo, apóstolo Paulo. Cara que viaja o mundo é meio complicado. As mulheres correm tudo de mim. Um missionário como Paulo, hein? A gente lembra as passagens de Paulo aí. Paulo foi o grande apóstolo. Quando fala em... O cara só vive viajando, como é que vai? Mas assim, eu tenho minha base local de trabalho, né? Eu tenho o meu líder, tenho o meu pastor, amo ser pastoreado. Agora, a minha visão de trabalho, eu sou da Assembleia de Deus, por exemplo. O seu líder, quem é? O meu líder, ele é de São Paulo, é o pastor Moacir, é o meu pastor presidente. Sim. Então, assim, eu amo ser pastoreado, amo ser cuidado, só saio debaixo da bênção. Agora, eu não prego placa. A gente chega no Haiti, por exemplo, debaixo da lona, testemunho de Jeová, pode ser espírita, pode ser macumbeiro, feiticeiro, assembleano, católico, eu não trabalho com placa. E quem quiser me levar para trabalhar com placa, é bom que não me convide, porque eu trabalho com o coração das pessoas. A religião é asfixiadora e tem matado milhões no nosso país. Então, a gente tem que ter uma filosofia, né? Uma identidade. Mas, pastor Abraão, que bom que está crescendo essa consciência de eliminar a placa. Né? Tá, e agora nós temos que nos unir. Nós temos as denominações, os líderes políticos, eclesiásticos, seculares, acadêmicos têm que se reunir, e as
as reuniões não podem ser mais aquelas reuniões egoístas, assassinas, tem que ser reuniões em nome do bem, para salvar vidas. Eu não posso ir, mas eu posso dar uma cesta básica para alguém, eu não posso fazer. No Haiti, por exemplo, a primeira missão nossa foi alugar um caminhão, encher de água mineral na embaixada brasileira e levar para o povo. Então, alguém não vai, mas pode fazer algo por alguém nesse tempo de fome, que já tem muita gente com fome no país. Dessas todas situações catastróficas, podemos dizer, tragédias, qual foi a mais... Tirando o Haiti, né, eu acho que... Aqui no Brasil, Mariana, Brumadinho, qual foi a mais que sensibilizou aqui? Eu acredito assim, Santa Maria, inclusive eu passei uma temporada em Santa Maria, foi um aprendizado muito grande, uma escola muito grande para essa sequência de trabalhos que nós tivemos, mas Brumadinho foi um desastre muito grande, sabe? É algo assim foi muito forte. Muito forte. E principalmente nós nos envolvemos muito, a gente foi para dentro da lama, a gente esteve mesmo assim muito envolvido, sabe? Todo o envolvimento. Então eu acho que a experiência mais forte foi Brumadinho. E agora o senhor está aqui em Santa Rosa, é uma missão... Aqui na verdade eu estou vindo de Santa Catarina, que a gente estávamos nessa missão em Presidente Getúlio, de uma tragédia também. Como eu tinha um CD para dar sequência em uma gravação, inclusive vai estar sendo lançada uma música aí que está sendo muito tocada com ele, e a gente veio para fazer esse trabalho de CD e estamos fazendo esse lançamento também aqui no Estadão do Rio Grande do Sul. Ah, legal. Ali em Santa Catarina agora foi um deslizamento, né? Foi um deslizamento. A cidade de Presidente Getúlio foi a mais atingida, morreram várias pessoas, muitas casas foram devastadas e é ali que a gente estava fazendo esse trabalho. E vamos, indo para o final da entrevista aqui, eu queria lhe perguntar qual é o que o senhor pensa da pandemia? Claro, de certa maneira já se referiu ali que as pessoas vão ter que aprender muito com ela, mas gostaria que falasse um pouquinho mais o que ela está nos ensinando. Eu acredito assim, uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo é: quem sou eu antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia? Quando a pandemia começou, a gente fez uma conferência com os psicólogos, meus amigos, e eu disse: gente, a pandemia chegou para a gente crescer. A Bíblia diz que na casa do luto mora a sabedoria, né? Deus está no controle de tudo, então não vamos assim discutir quem partiu, quem não, ou seja, Deus está no controle. Nós que estamos aqui, que podemos fazer algo, vamos fazer, né? Em relação a tudo que está acontecendo, a gente coloca nas mãos de Deus, Ele está no controle e a gente vai fazendo aqui o que pode. Porém, o grande aprendizado que a pandemia tem deixado para a gente é de crescimento, de amadurecimento, menos egoísmo, menos egocentrismo, menos fantasia gospel e a gente aprender a viver na vida, como disse Paulo. Eu aprendi a viver. O problema de nós brasileiros é que a gente não sabe viver. A gente é muito egoísta, muito egocêntrico, muito individualista e essa pandemia está nos ensinando, porque você pega essa máscarazinha, aí é o rico, o pobre, o intelectual, o não intelectual, tem que colocar esse negócio e todo mundo fica assustado com medo da morte. Aí tem hora que a gente vê que essa pandemia ela veio para ensinar a gente a ser gente. E a crescermos espiritualmente. Crescer espiritualmente, chegar mais perto de Deus. E tem mais uma coisa: quanto mais fé, a imunidade sobe. Medo. Nós nunca vamos ver na história da humanidade, na história bíblica, uma pessoa corajosa e na direção de Deus sendo derrotado. Você não vê. Corajoso na direção de Deus. Então, eu tenho falado para o nosso povo o seguinte: nós precisamos nesse tempo de pandemia, porque o que tem acontecido com muita gente, a gente tem encontrado, foge muito, excessivamente da pandemia, se esconde demais e cai nos braços da depressão e do pânico. Eu vejo isso todo dia. Então tem que ter sabedoria, discernimento, coragem, a vida não pode parar e sempre estar um pouquinho ligado com essa maracutaia política brasileira que a gente sabe que, infelizmente, tem essa coisa nojenta que às vezes quer tirar a nossa vida, quer tirar a nossa paz, quer tirar a nossa felicidade, em nome de ideias políticas que não são altruístas. Então, muita sabedoria, a gente vai continuar se cuidando, como a Organização Mundial de Saúde pede, isso é muito legal, mas a vida ela não pode parar.
Porque senão a gente... Eu sempre digo, gente, se eu parar, se os meus amigos pararem, se todos os líderes pararem e a gente se esconder dentro de um quarto, quem está com depressão? Na Europa, por exemplo, nós temos uma rede de psicólogos lá também. É gente pulando da ponte, é gente pulando dos prédios, é gente se matando, é gente asfixiada. E tem uns políticos nojentos por aí que eles não querem nem saber quem está se matando, eles querem saber tirar dinheiro do povo. Então a gente tem que ter muito discernimento para que essa gente não deixe a gente como um animal dentro de uma gaiola prisioneiro. Sabedoria, discernimento, coragem, fé, obedecendo às regras, mas a vida não pode parar, senão a gente morre. Com certeza, e acho que o senhor já disse tudo aqui, meu Deus do céu. Infelizmente, a classe política tem sido uma decepção no Brasil. Muito grande, muito grande. A minha maior decepção política no meu país foi esse tempo de morte, de tragédia, a gente querendo salvar vidas e você vê bandidos em nome da morte de alguém tirando dinheiro. Isso é uma coisa que exato. É muito forte. E acho que eles têm muito mais atrapalhado do que ajudado, lamentavelmente, né? Sempre digo que a forma, hoje seria fundamental uma reforma política com a redução dos mandatos, porque só assim eu acho acaba o poder dos políticos, aí eles virariam aquilo que vocês estão fazendo, que é um serviço temporário. Aliás, vocês não fazem um serviço temporário, vocês fazem um serviço perene e voluntário. E eles se perpetuam em cima do poder e de vantagens financeiras que asseguram a manutenção do poder. Esse é o grande problema político, sobretudo no Brasil. Sobretudo no Brasil, exatamente. E aí tem outras coisas que ajudaram a botar esse país num buraco, que foi também, infelizmente, meios de comunicação, como a Rede Globo, ajudou a complicar muito também, né? É verdade, infelizmente. Ela teria que mudar e muito. Toda a rede televisiva no Brasil deveria mudar e nós resgatar alguns valores ainda que foram perdidos. Verdade. Esse país está muito complicado, né, pastor? Mas, enfim, estamos indo para o final e eu só tenho a agradecer e lhe deixar o espaço para uma mensagem final, então. Muito bem, eu quero só dizer, a psicologia convencional, ela fica para trás da psicologia de Jesus. O bom psicólogo, neurocientista, psicanalista, ele sempre vai estudar Jesus e os evangelhos se ele quiser se dar bem na sua trajetória. Porque Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. E Jesus disse assim, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aqui tem uma psicologia profunda para os dias atuais. Jesus está dizendo, da mesma forma que o coração é a bomba do corpo, assim como o pulmão é o elemento da oxigenação do cérebro, do sangue, do coração, assim como os rins filtram os líquidos do organismo para que esse organismo não entre em coagulação e morte, da mesma forma, os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, se os teus olhos forem bons, Jesus está dizendo, não tem como você projetar luz para fora sem que primeiro você projete luz para dentro. Não tem como você ser uma candeia para fora sem que primeiro seja para dentro. Jesus está dizendo, tenha olhos bons e você vai interpretar a vida, mesmo em tempo de pandemia, de uma forma saudável. Se eu tiver paz aqui dentro, se o meu mundo interior for com luz, se os meus olhos do entendimento... Jesus não estava falando aqui de globo ocular, Jesus está falando da interpretação que eu faço da vida, do olhar da mente, a visão que todo ser humano tem mesmo sendo cego. Então, se os meus olhos forem bons, se o meu mundo interior for bom, gente, aonde eu chegar, eu posso levar paz, eu posso levar luz, eu posso ser uma candeia, um chafariz de bênção para as pessoas, né? Então, eu agradeço de todo o meu coração. Senhor, muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar com essa audiência querida e que Deus continue abençoando a todos e dias melhores para o nosso Rio Grande do Sul, dias melhores para São Paulo, para Goiânia, para todas as capitais do Brasil, Manaus, para o mundo e que a bênção de Deus esteja sobre nós e que esse mal desapareça em nome de Jesus, que é a pandemia. Assim seja, né, pastor? E nós agradecemos muito, foi um grande privilégio tê-lo aqui. E desejamos muito êxito aí nas suas jornadas. Eu lhe agradeço de coração. Futuras aí, que Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos, um grande abraço.